Programa Estação Rural com Renato Guimarães. Oferecimento Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz. Muito bem, Café FM, começando mais um programa Estação Rural, sempre no oferecimento de Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz. Você tem todas as quintas-feiras aqui através da Rádio Café FM, o programa Estação Rural, trazendo para vocês informações para você homem e você mulher do campo, para você produtor rural. Renato, bom dia! Bom dia a todos os ouvintes desta emissora. Muito bem, Renato, estamos começando então o nosso programa de hoje e um dos assuntos que a gente gosta de trazer para os ouvintes, como começo do nosso programa, é informação sobre o mercado do café. Semana passada nós podemos acompanhar que tivemos aí um aumento no café, deu uma melhorada, deu uma crescida aí na Bolsa de Valores de Nova York. E para essa semana nós temos melhoras, estabilidade ou quedas no café? O que nós temos para trazer para os nossos ouvintes para esta semana? O café nas duas últimas semanas ele subiu e bastante, subiu uns 2.000 pontos mais ou menos nas duas últimas semanas. Na última semana, que foi a semana de 27 de outubro a 3 de novembro, o café subiu 995 pontos na Bolsa de Nova York. Isso representa 6% de alta. Só que o dólar caiu assim 2,3%. Então, mas com tudo isso, o café teve um aumento lá na Bolsa de Nova York. Em reais, mais ou menos R$40. E ontem, segunda-feira, voltou a subir novamente 280 pontos. Qual o motivo dessa alta? Assim? Principalmente é a questão da queda dos estoques certificados na Bolsa de Nova York. Tem caído sempre, toda hora está caindo. E as incertezas que existem no mercado de café no mundo faz com que o mercado seja volátil, subindo e descendo toda hora. Tem a incerteza climática, agora o aumento do consumo no hemisfério norte. Quem mais consome café no mundo é o hemisfério norte. E agora começa o inverno ali. A gente sabe que no inverno o pessoal toma mais café. Então, aumento do consumo, certo? Queda dos estoques na Bolsa de Nova York e as incertezas climáticas mundo afora. No mercado físico, o café não subiu igual subiu na Bolsa de Nova York, mas teve um acréscimo. O que acontece? Na nossa região agora, o café duro está em média R$830 e café Rio a 740. Quer dizer, está melhorando, porque há pouco tempo não chegava nem o café duro a 800 e o café Rio nem a 700. Então ele está melhorando devagar, mas está melhorando. Agora as incertezas são muitas e por isso que o café fica nessa volatilidade. A colheita do ano que vem no Brasil, ninguém falou em números ainda, ninguém se arriscou a falar em quanto café vai produzir o ano que vem no Brasil. Então temos que se aguardar. Mas já houve uma melhora e isso já não é ruim não. Muito bem, Renato, com relação a esses aumentos aí, nós sabemos que, igual você disse, o hemisfério norte, ele vai trazendo aí agora, vai chegando o período de inverno, onde é o maior consumidor de café mundial, e vai chegando o frio, naturalmente as pessoas vão tomando mais café. O produtor sempre faz a seguinte pergunta: será que o café tem a probabilidade de chegar aí aos R$1.000 ou ultrapassar esse valor? Que tem muita gente que fala assim, café de R$1.000 seria o ideal hoje. Será que nós temos essa possibilidade ainda esse ano? Ou você não vê essa probabilidade do café chegar a esse valor nesse ano de 2023? Possibilidade existe, logicamente. O que o produtor não pode esperar é preço café de 1.500, 1.600, isso aí não existe, não. Isso é quando dá um intempérie muito grande, uma geada, uma seca muito grande, aí acontece isso. Então nós achamos que nesse preço que o café está aí, é um preço médio do café.
produtor tem que esperar nos próximos anos assim, café na fase dessa faixa, 800, 900, R$1.000, e às vezes ele pode até chegar aí. Agora, um fato positivo, os insumos caíram muita coisa. Por exemplo, vamos falar no herbicida Roundup, por exemplo. Hoje você compra um 5 kg de Roundup aí, em pó por R$200. Há pouco tempo, 1 litro de Roundup líquido é R$100. Tá certo? Então caiu muito esses insumos, o adubo caiu bastante, tudo caiu, né? Então não adianta. Teve uma época que o café foi a 1.500, mas o adubo foi o café foi a 1.300, o adubo foi a 270. Também não resolve muita coisa não. É trocar 6 por meia dúzia. Se nós tivermos uma produtividade boa, igual nós esperamos que nós tenhamos, então o café passa a ser uma cultura competitiva. Pois é, mas aí, Renato, a gente analisa o seguinte, é que o produtor rural, às vezes conversando com a gente, eles trazem esse questionamento. Os insumos caíram, realmente, isso é um ponto positivo, porque aí você pega o preço do café com o preço do insumo, você consegue hoje comprar maior quantidade, sendo que com café com menor preço do que estava ao ano passado, por exemplo. Mas aí você pega, por exemplo, a questão da mão de obra. A mão de obra não abaixa, a mão de obra continua sempre no mesmo patamar, ou talvez até aumentando um pouco mais a mão de obra. Isso acaba tirando do produtor também um pouco daquilo que ele do lucro dele dentro da produção. Como é que você vê essa parte aí? Você vê aí essa questão também? A questão da mão de obra, é lógico que ela está mais ou menos estabilizada. Agora, como nós falamos, o produtor tem que ter uma lavoura de uma produtividade boa para reduzir os custos com mão de obra. Se ele tem uma lavoura onde a produtividade é muito baixa, o apanhador vai pedir R$40 para colher uma medida de café. Se a produtividade for alta, vai ser 20. Então isso tudo fica diluído. Então ele tem que ter uma produtividade boa, além de uma produtividade boa, uma lavoura adaptada à condução, à colheita principalmente. Isso aí não tem jeito. Agora a nossa lavoura, muitas vezes, o sistema de exploração é a agricultura familiar, é a parceria agrícola. Então o produtor familiar, ele pode considerar que aquilo que ele faz na propriedade é uma receita dele, que ele deixou de pagar, então é uma receita, certo? Ele não pagou, é uma receita, tá entendendo? Então temos isso tudo que analisar. Agora a mão de obra é oferta e procura, e principalmente essa questão tem que a lavoura ser mais adaptada para baixar o custo, que o apanhador de café não vai baixar. Ô Renato, o nosso assunto hoje, um assunto que nós iremos tratar aqui hoje, já falamos um pouco a respeito do mercado de café, das perspectivas, daquilo que o mercado vem se apresentando, e você falou algo muito interessante. Hoje a gente precisa estar analisando aí produtividade e custo-benefício. Isso hoje em dia é fundamental, você produtor, a produtora, você que mexe com lavoura e que pretende ter essas questões bem definidas no seu empreendimento e na sua propriedade. Tem pessoas que têm assim um apego sentimental por determinada plantação de café, por determinada lavoura. Foi meu pai que plantou, foi meu avô que plantou, foi alguém muito especial que plantou, e acaba que essa lavoura vai se desgastando, vai perdendo produtividade, e isso vai deixando aí os custos mais altos. E o nosso assunto hoje, nós vamos falar a respeito aí de lavouras novas, lavouras recém-plantadas, novas lavouras, reformulando aí o manejo, o plantio da sua propriedade, da sua lavoura. Vamos falar desse assunto. Então o que você tem para trazer para a gente hoje a respeito desse assunto? O produtor, ele tem que estar sempre renovando a lavoura de café. Ele tem que ter uma lavoura nova, uma variedade mais produtiva, um espaçamento mais adequado. Porque há uns 20 anos atrás,
O número de cova por hectare da nossa lavoura era 2.000. Hoje já melhorou, dá 3.700. Então nós não podemos ter lavoura com um número de covas de café muito pequeno por hectare, muito larga. Nós temos que aumentar esse número de covas por hectare. Então o produtor, ele está sempre plantando café, ele tem que estar sempre plantando café. Não é um absurdo de café também, tem que estar sempre plantando. E isso acontece. Em Minas Gerais, a gente acompanha isso, nos últimos 10 anos, todo ano se forma 200 milhões de muda de café. Aí o indivíduo pode falar assim: rapaz, planta café demais, aí vai baixar o preço do café. Não está plantando café demais. A área de café do Brasil não tem aumentado, ela tem diminuído. Por quê? Esse plantio de café, ele é no processo substitutivo. Ele está substituindo as lavouras. É isso que acontece. No Brasil, ultimamente, nós temos, em relação à lavoura total, mais ou menos 20% das lavouras em formação. Então, em cada 5 pés de café que existe, um está sendo formado. Na zona da mata, mais ainda. De cada 4 pés de café existente, um está sendo formado. Então, na zona, no Minas Gerais, 200 milhões de mudas de café. Na zona da mata e Vale do Rio Doce, que a Conab separa, 60 milhões de mudas de café. O que tem Espera Feliz de muda de café? 2 milhões de mudas. Isso eu sei muito bem que elas passam na minha mão. Dos 2 milhões de mudas de café. Parece que é muito, mas não é. Vamos supor que Espera Feliz tem 25 milhões de muda de café. Então, 2 milhões seria 8%. Minas Gerais tem 200 milhões, deve ter 3 bilhões e meio de pé de café, então seria o quê? Seria 6% que está se renovando. Não é tanta coisa assim. O produtor tem que renovar a lavoura, mas ele tem que ir devagar que o andor, que o santo é de barro. Ele não pode querer renovar a lavoura dele tudo uma vez, senão ele tem que ir devagar, estudando ali, porque tem 2 maneiras de renovar a lavoura: podando ou plantando novo. Às vezes ele tem que erradicar a lavoura e plantar. Ô Renato, você falou algo aí a respeito de renovação. A renovação tem 2 formas: ou plantando ou fazendo o manejo aí com podando e deixando a lavoura se renovar. Essa lavoura que já tem há muitos anos plantada aí, já está há muitos anos aí produzindo, e ela sendo podada, ela sendo cortada, como a gente diz aí no popular, para ela começar uma nova brotação. Isso não traz, não deixa uma lavoura menos produtiva, não? Ela continua sendo uma lavoura produtiva? Não seria bom arrancar essa lavoura e plantar outra, não? Você tem que analisar o vigor da lavoura. É uma lavoura muito velha, mas muito velha mesmo. A gente poderia até comparar o seguinte: você tem uma pessoa velha, mais ou menos igual a minha idade assim, que você tem que operar ele, né? Cortar ele, né? É preferível não operar, que acaba morrendo. Não tem resistência para quê? Então deixa quietinho, né? Então, se a lavoura estiver muito desgastada, a lavoura muito velha, espaçamento muito largo, muita falha, uma quantidade de guia muito grande, essa lavoura não deve ser podada, ela deve ser erradicada e ser plantada outra lavoura. Agora, se ela não for uma lavoura muito velha ainda, ela não for tiver um número de covos de café bom por hectare, aí você vai podar ela dependendo da situação, uma poda drástica, uma poda menos drástica, certo? Mas tem que analisar isso aí. Então, muitas das vezes é erradicação, mesmo que a lavoura, como é que se diz, já deu o que tinha que dar. Então, isso aí tem que analisar. A produtividade é baixa, a lavoura está muito desgastada, ela está cheia de nematóide. Com o tempo aquele nematóide foi aumentando, então ele tem que erradicar essa lavoura. Aí é uma situação que o produtor tem que estudar lá com uma orientação,
um técnico vai falar, arranca, poda, faz isso, faz aquilo. Não pode ter sentimentalismo, né, Renato? Que essa lavoura foi meu pai, foi meu avô que plantou, foi meu bisavô, e vai ali deixando ali, passando os anos, e a produção vai caindo e não vai tendo aquele retorno que precisa para a propriedade, não é verdade? Você tem esse valor sentimental. Com a produção de 5 anos eu casei, fiz a minha festa de casamento, depois o meu filho estudou com a produção dessa lavoura, isso e aquilo, então isso aí já fez isso tudo, mas já acabou, aí tem que partir para outra, certo? Isso aí não existe, depende, a questão depende do histórico da lavoura. Eu tenho tantas covas, nos últimos 3 anos ela deu tanto e ficou custo alto, isso aí manda muito, é o histórico da lavoura, né? Tem que erradicar ou tem que podar, certo? Então, como nós falamos, a produtividade da cafeicultura do arábica no Brasil é muito pequena, 25 sacos por hectare, a zona da mata menos ainda, 23,5. Por que isso? Porque nós temos muitos talhões de lavoura, muito velho, muito desgastado, com uma produção muito baixa, e nós temos que substituir isso. Mas isso está acontecendo. A produtividade tem aumentado em relação a 15, 20 anos atrás, ela tem aumentado. E a área de café tem diminuído. Tem diminuído a área de café para aumentar a produção. Esse é o caminho que nós temos que correr. Agora, formação de uma lavoura de café, ela não é barata não, ela é cara. Então o indivíduo tem que saber se ele tem recurso para formar essa lavoura de café. Ele não pode tirar o recurso da lavoura dele para formar a lavoura. Ou ele tem recurso, ou ele vai num banco e financia, esses agentes financeiros nossos aí, inclusive o Crédito Sudeste, ele financia plantio de café com um prazo e com juro adequado para amortização. Então ele deve partir para esse lado também. E nem sempre fazer igual você disse, erradicar toda a lavoura de uma vez só, né? Ele vai fazendo em partes para que uma coisa venha suprir a outra aí no decorrer dos anos, que a cultura do café é uma cultura que demora no mínimo aí uns 3 anos para produzir de uma forma um pouco maior, que possa trazer uma rentabilidade para o produtor, não é isso? Você pode ter uma produtividade na lavoura muito grande, com 2 anos e meio, 3 anos e meio. Eu tenho dados aí de lavoura que deu aí nas 2 primeiras safras uma produtividade de média de 60 sacos por hectare, com 2 anos e meio, 3 anos e meio. O que acontece? 1 hectare de café produziu 120 sacos, certo? Somando as 2 colheitas, R$100 mil. 1 hectare deu 100. Aposto que pagou todo o custo de formação da lavoura e ainda sobrou dinheiro, porque a lavoura foi muito bem conduzida, muito bem tratada. Às vezes o produtor planta e não cuida, então a produção 2 anos e meio, 3 anos e meio é pequena ainda, porque essas produções iniciais, ela ajuda na formação da lavoura e na amortização do custo de formação da lavoura de café. Agora o produtor tem que ir devagar. Planta 2.000 covas esse ano, 1.500 no outro, 2.000 no outro, tira para lá, põe para cá. É assim que deve ser feita a coisa. Hoje em dia já não existe mais um produtor chegar a comprar 20 alqueires de terra, plantar 200.000 covas de café. Não tem mais isso não. Aquele que já está na propriedade, ele vai lá organizando, certo? Tudo direitinho. Esses dias eu fui lá em São Sebastião da Vargem Alegre, perto de Muriaé. Lá é uma região que já foi produtor de café, está sendo de novo. A prefeitura fez uma licitação lá, comprou 130 mil covas de café de um viveirista lá e distribuiu para 60 produtores. 2.000 para um, 1.500 para outro, 2.000 para esses produtores. Mas lá precisa desses incentivos lá, porque não é uma região tão produtora. Aqui não, aqui o pessoal já tem muito café, o próprio produtor vai plantando, mas tem que ser devagar, certo? Devagar, não pode podar a lavoura toda, puxa ali, vai para lá, vai para cá, né?
planta um pouquinho, poda um pouco e vai renovando a lavoura devagar. Não pode ser de uma vez toda. Estamos aqui com o Renato, mais uma vez aqui na sua manhã de quinta-feira, trazendo pra gente informações a respeito de plantio, manejo, da forma adequada aí de você tratar da sua propriedade, tratar aí da sua lavoura, fazer os ajustes necessários para que você tenha um bom rendimento, para que você tenha uma boa produtividade. Hoje falando a respeito aí de novas lavouras, novos plantios. Renato, essa semana final de semana, para ser mais específico, eu conversando com o produtor, e ele me disse que é o seguinte, ele é meeiro de uma propriedade ali na região do Paraíso, e ele falando que o patrão dele tem assim o hábito de aderiu, ou melhor dizendo, a forma, o manejo de plantar café muito densado, mas muito densado mesmo. Lavouras que com 3 anos, 4 anos aí, já estão quase que encontrando uma com a outra e já não tem mais até nós chamamos da rua do café, a carreira do café. Isso, e o patrão teima que isso traz uma boa produtividade, que compensa plantar assim, porque traz uma boa produtividade e que quando a lavoura estiver um pouco mais velha, ele vai tirar uma carreira e um pé de cada carreira que ficar. Isso a gente sabe que muitos não fazem, eles apegam a lavoura depois que plantam, pelo gasto que e acabam não fazendo isso, e a lavoura continua densada e continua cada vez mais difícil de transitar no meio dela. O que você tem para falar a respeito, já que nós estamos falando de renovação, de plantar novas lavouras, de novas variedades, enfim, desse tema que é tão necessário. Estamos no mês de novembro, o mês de plantio de café. Novembro e dezembro é o mês que o pessoal planta café, porque é o mês de chuva. O que você tem para falar a respeito disso? Eu particularmente tenho a minha preferência. Eu acho que eu tenho a minha preferência, todo mundo tem a sua. Nós temos que ter um beco na lavoura de café em torno de 3 metros, 2,80, para haver possibilidade do indivíduo trabalhar ali. Entre covas pode ser assim 70. Então, se você tiver um espaçamento 3 por 70, dá 5.000 covas por hectare. É um número bom por hectare. Se você plantar mais junto, 50, 60, também é válido, só que aí os pés de café vão ficar mais finos, eles vão tombar mais por meio da rua. Agora, às vezes o indivíduo, em vez de plantar 3 por 70, ele planta 1,5 por 70. Isso é válido, só que o ciclo de produção não vai ser muitos anos, não. Ali, pelo seu terceira, produção quarta, a lavoura começa a encontrar uma com a outra, começa a perder a saia, começa a desfolhar. Então tem que haver uma intervenção nessa lavoura. E no fim acaba não intervindo nada. E você mesmo me deu um termo ainda, que eu não conhecia, fica um monte de cabo de guarda-chuva. Aquele café sem saia, com produção na ponta, difícil trabalhar, difícil de colher. Então, isso é válido. É lógico que você tem uma produção inicial, 2 anos e meio, 3 anos e meio, até maior por hectare, mas depois ele tem que fazer uma intervenção nessa lavoura. Ou tira uma carreira, ou poda uma carreira, ele tem que fazer uma intervenção nisso, que acaba não fazendo, né? E acaba complicando, certo? Então isso atrapalha até no manejo, né, Renato? Na hora de você fazer uma pulverização, na hora de você fazer uma adubação. Esse mesmo produtor estava me dizendo que da família do patrão dele, ele já não aduba a lavoura mais por pé, ele faz a conta agora por hectare, porque ele joga o adubo de uma forma no meio da carreira, porque não tem mais como você fazer uma risca para adubar o café, não tem como nada, joga ali, porque aí vai fazer o controle aí de gastos por hectares de adubo, para ver o tamanho que é aí a densagem do café dele. Então, assim, igual você disse, cada um tem a sua preferência, cada um tem a sua particularidade, mas eu não vejo que isso seja produtivo
para o produtor se ele não tirar, não erradicar parte dessas, fazer o manejo tirando uma carreira e deixando outra, não é isso? Aí você falou tudo, é manejo mesmo. Aí é lógico que eu trato, toda lavoura de café é tratada por hectare. Ele vai, é tão fechada a lavoura que ele vai jogar o adubo no meio da rua. Essa lavoura não tem mato, não tem problema de mato, a pulverização fica inviável, várias coisas. Então ele pode fazer esse plantio, mas tem que fazer o manejo que depois não é feito e acaba virando uma bagunça no final das contas. É isso aí que é o problema. Ele pode plantar, mas ele tem que fazer o manejo disso. Se ele deixar tudo para lá, fica uma bagunça danada, né? Tá certo? Então é isso aí. Né? E a gente tem sempre que eu acho que hoje o produtor rural ele precisa estar sempre consultando um técnico, um agrônomo, para poder fazer, até mesmo quem vai fazer a plantação de uma nova lavoura, ou uma recepa, ou uma poda, ou cortar fora a lavoura mesmo, procurar sempre a orientação certa para que faça o melhor, principalmente na hora de plantar, até mesmo a variedade de café que pode trazer um bom resultado para ele durante aí, os anos que essa lavoura for produzir, não é isso, Renato? É isso aí. Agora, falando em adensamento, às vezes você pode plantar um café 2,5 por meio, certo? Aí você tem um bico bom, dá 8.000 covas por hectare, certo? Mas aí você vai ter que fazer uma intervenção nessa lavoura antes do que a outra mais larga. Hoje você planta, antigamente você plantava café para um ciclo de 50 anos. Hoje vai ser de 10, 15 anos, certo? Aí você vai fazer uma intervenção, um esqueleteamento, uma poda. Então você não planta café agora, daqui 20 anos, sem intervir na lavoura, certo? Você vai ter que intervir nela. Se você deixar para lá, vira uma bagunça danada. Então é isso aí. Muito bem, estamos recebendo o Renato Guimarães, ele que é agrônomo, tá com a gente todas as quintas-feiras, trazendo informações aí, sempre no oferecimento do Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz. Renato, já estamos chegando aqui ao final do nosso programa, queria que você deixasse o seu recado final, o seu contato também, para que se algum ouvinte queira entrar em contato com você, tirar alguma dúvida, pedir alguma informação, ou até mesmo contratar o seu serviço, que possa ter aí o seu contato para fazer isso. Nós começamos com esse negócio do plantio de café e na próxima programa nós vamos terminar, né? Aí continua como é que vai plantar o café, como é que vai conduzir na formação, certo? Primeiramente, se você errar no material de propagação da lavoura de café, é um erro que você vai carregar pro resto da vida. 15 anos, 20 anos. Se você errar numa soja, no milho, você conserta 4 meses depois. Então tem que ter esse cuidado. Então na próxima nós continuamos com esse mesmo assunto. Foi bom aí o debate. O nosso contato é 32 999 53 88 29. Repetindo, 32 999 53 88 29. Então, um bom dia a todos e bom trabalho, certo? Um abraço para todo mundo. Valeu, Renato. Bom dia você ouvinte da Rádio Café FM. Eu volto daqui a pouquinho com previsão do tempo, com homenagens aos aniversariantes, é claro, com muita música aqui na Café FM. Bom dia, um grande abraço e uma excelente manhã para você. Bom dia. Programa Estação Rural com Renato Guimarães. Oferecimento Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz.